e eu vou trabalhar hoje a relação da batalha de todo o cristão. Vai ser o tema que eu vou trabalhar no dia de hoje. Não é nenhum tema polêmico, mas talvez seja uma dúvida sua, né? Como superar essas batalhas, essas guerras que surgem em nossa vida. Algumas pessoas têm essa máxima dizendo que depois que eu converti parece que o negócio ficou pior. Depois que eu me converti parece que as coisas não fluem mais. Depois que eu me converti as coisas ficaram muito ruins e tal. E existe o porquê disso. Existe o porquê dessas questões. E aí eu quero trabalhar com vocês esse tema. E para isso eu quero que você abra sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 58. Tá bom. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Vamos orar primeiramente. Deus, louvamos ao Senhor pela Tua graça, pelo Teu amor e Tua bondade. Queremos exaltar ao Senhor, Pai, porque a Tua palavra tem falado no nosso coração. E por isso, Deus, nós queremos pedir ao Senhor para que o Senhor possa tirar de nossa mente toda a opressão, tudo aquilo, meu Deus, que nós trouxemos de casa, talvez, para o culto. Nós queremos pedir ao Senhor para que o Senhor abra nossa mente, abra nosso coração, para que nós possamos absorver o máximo possível a Tua palavra e sairmos daqui conscientes de que o Senhor é conosco e que o Senhor tem cuidado de nós dia após dia, em nome de Jesus, amém. 1 Coríntios 15, 58, e diz assim a palavra de Deus: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão. Vou repetir. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho, ou o trabalho de vocês, não é em vão. E eu quero trazer uma mensagem mais pontual para os dias de hoje, porque toda geração enfrenta uma série de problemas diferentes. Então, os problemas que nós cristãos enfrentamos hoje, não é nem de perto o problema que, por exemplo, os cristãos da Reforma enfrentaram no seu tempo. E também não é nem de perto os problemas que os cristãos, os primórdios lá, né, da igreja de Atos, ali até o século III, enfrentaram. E não vai ser o problema que os próximos cristãos irão enfrentar. Assim como toda geração tem desafios diferentes, no cristianismo é a mesma coisa. E hoje os nossos desafios como os cristãos são diferentes dos desafios anteriores. Porque os desafios dos primeiros cristãos eram sobreviver. O desafio dos cristãos da igreja primitiva era sobreviver hoje para pregar o evangelho amanhã. Os desafios dos cristãos da Reforma era quebrar toda a narrativa e tudo aquilo que a igreja, no modo geral, tinha pregado até então e deturpado a palavra de Deus. E qual que eu vejo que é o nosso desafio nos dias de hoje como cristãos? Que eu vou usar essa palavra para nós expormos e tentarmos entender como vencer essas batalhas. Eu creio que o desafio dessa era da cristandade, dessa era do cristianismo, principalmente no Ocidente, é o bombardeamento de informações que nós temos diariamente. Eu creio que o maior inimigo do cristão hoje é a quantidade de informações que nós recebemos todos os dias. Somos bombardeados de informações diariamente. Então, se você liga a sua televisão, o que algo de 10 anos atrás tinha um canal na televisão que era responsável por nos informar de todas as coisas, hoje em dia tem 10 canais que nos informam de todas as coisas e de formas diferentes.
Hoje em dia nós temos as redes sociais, então uma coisa acontece lá na América, nós ficamos sabendo aqui quase que em tempo real. Está acontecendo lá e nós estamos sabendo aqui. Porque o nível de informação, ele chegou de uma forma muito pesada na nossa geração, por causa do aumento da tecnologia. E aqui eu não estou demonizando a tecnologia, não estou dizendo que é do diabo, o celular, o computador, não. Só estou dizendo que o nível de informação chega de uma forma desacerbada até nós, e que essas informações, de fato, quase nunca nos trazem um conhecimento real. É só a informação pela informação. Só chega até nós a informação por chegar. Então, o que o cristão dos dias de hoje está sofrendo? A maioria, ele acorda de manhã, talvez animado, mas aí durante o dia, ele passa o dia vendo as pessoas fazendo coisas, assistindo coisas na rede social, ou vendo coisas na televisão, e aí ele chega no final do dia totalmente desanimado, porque ele vê e assiste pessoas que talvez tenham a mesma idade, talvez nasceram no mesmo lugar, talvez fizeram a mesma coisa, e está vivendo uma vida diferente, ou talvez a vida que era o sonho desse cristão aqui viver. Então ele acorda extremamente empolgado para fazer muitas coisas, e fazer coisas relevantes, mas vai dormir triste, porque recebeu muitas informações, e essas informações vieram e destruíram a esperança dele. Outra coisa, esse cristão talvez acorda empolgado com o dia, empolgado com o trabalho, empolgado com as finanças, e aí ele vai ver o noticiário, e as informações do noticiário é que o Brasil vai mal, ou que o mundo vai mal, ou que ele chega no trabalho, e na hora que ele chega no trabalho, as pessoas estão passando ao lado dele dizendo, ó, você viu a crise aí? Você viu que vão mandar tantas pessoas embora? E aí essa pessoa fica desorientada por causa de uma quantidade de informação que, de vera, nem todas são reais. Então, quando o cristão não está sendo bombardeado por pessoas que estão mostrando talvez uma vida que nem tem, e aí ele fica desesperado porque queria ter uma vida igual àquela, ele está sendo bombardeado por notícias ruins, está sendo bombardeado por notícias que não trazem prazer no seu dia, e isso faz com que fiquemos fracos e tendentes a esquecer dos princípios básicos da fé, que irão nos fortalecer na caminhada. Esse excesso de informação tem nos feito ficar fracos, tem feito a igreja ficar fraca, porque assim, nós acordamos às vezes empolgados, e olhamos uma situação, e talvez a rotina de oração, a rotina que traçamos durante o dia, vai por água abaixo, porque pensamos, eu nunca vou chegar naquele lugar, eu nunca vou alcançar aquilo. Por quê? Ou porque eu vi alguém que está fazendo melhor do que eu, ou porque alguém me deu uma notícia que não vai dar certo, que as coisas vão terminar da forma que estão, ou piorar. E baseados nisso, eu quero usar isso que Paulo falou aos Timóteos. E qual é o conselho à igreja de Timóteo? Você sabe que a igreja de Corinto, e você sabe que a igreja de Corinto era uma igreja terrível, era uma igreja cheia de pecados, era uma igreja cheia de problemas, era uma igreja que Paulo teve muitas dificuldades para discipular. E mesmo essa igreja problemática, Paulo dá esses conselhos. E qual esses conselhos? Meus irmãos, sejam firmes, inabaláveis e abundantes na obra do Senhor. E eu quero usar isso para exemplificar os nossos dias e tentar trazer o que Paulo quis dizer, para que nós possamos entender como nós devemos fazer e como nós devemos batalhar as nossas guerras. O primeiro conselho que Paulo dá a esses cristãos é que eles estivessem firmes. Primeiro conselho de Paulo, irmãos, estejam firmes. E no original dessa palavra, o que Paulo está dizendo, a palavra dá a entender como fortaleza. Paulo está dizendo basicamente assim, irmãos, vocês devem ser como uma fortaleza. Vocês devem estar empenhados e inteiros como uma fortaleza que não deixa se abalar, alguém que mostra vigor, alguém que mostra coragem, e alguém que passa a sensação de segurança. Paulo está dizendo isso para os seus discipulados de Corinto. Ele está dizendo, vocês devem ser firmes, vocês devem ser como essa fortaleza, e muitas das vezes nós perdemos essa noção de fortaleza.
em Cristo por causa dessas questões externas. Muitas das vezes, nós sabemos da força que nós temos, muitas das vezes, nós sabemos das batalhas que vivemos, e por isso, temos uma força concernente a essas batalhas, mas por causa dessas notícias internas, nós nos deixamos abalar. Ou seja, somos fortes, mas por causa das notícias, nós nos tornamos fracos. Somos fortes, mas por causa da notícia que ouvimos falar, nós nos tornamos alguém fraco. E o que nós devemos fazer em relação a isso? Nós precisamos parar de ouvir e ver aquilo que nos deixa fracos e desanimados. Como é que nós vamos tornar de fato fortaleza? Parando de ouvir e parando de ver aquilo que nos deixa fraco e desanimado. Abra sua Bíblia em Neemias capítulo 4. Neemias capítulo 4. Do versículo 1. Neemias capítulo 4, versículo 1 diz assim: quando Sambalate ouviu que estávamos construindo a muralha, ficou irado e indignado e começou a zombar dos judeus. Na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, ele disse: o que é que esses judeus fracos estão fazendo? Vocês vão permitir que eles continuem? Será que vão oferecer sacrifícios? Pensam que podem acabar com a obra num só dia? Será que as pedras que foram queimadas poderão renascer daqueles montões de pó? Tobias, o amonita, estava com Sambalate e disse: mesmo que construam, se vier uma raposa, derrubará aquela muralha de pedras. Ouve, ó Senhor, pois estamos sendo desprezados. Faze com que esse desprezo recaia sobre a cabeça deles e faze com que seja despojo numa terra de cativeiro. Não encubras a tua iniquidade e o pecado deles não seja apagado diante de ti, pois te procuram a ira na presença dos construtores. Assim reconstruiremos a muralha, e toda a muralha foi acabada até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas quando Sambalate e Tobia, os árabes, os amonitas e os asdoditas ouviram que a reparação das muralhas de Jerusalém ia adiante e que já se começavam a fechar-se as brechas, ficaram muito irados, e todos se ajuntaram de comum acordo para virem atacar a Jerusalém e criar confusão ali. Porém, oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guardas contra ela de dia e de noite. Olha só, quem é Sambalate e Tobias? Os caras que queriam destruir de fato o que eles estavam fazendo. E dizendo: esses fracos estão tentando reconstruir de fato os muros de Jerusalém? Homens fracos que não têm força, por quê? Os caras estavam presos há 70 anos. 70 anos em cativeiro, foram levados em cativeiro, e agora eles querem reconstruir os muros. E aí o que eles falam? Esses judeus fracos querem reconstruir os muros? E se os judeus de fato ouvem o que eles estão falando? E se os judeus de fato ouvem o que eles estão dizendo, qual que era a tendência? De fato a gente é fraco. De fato, há 70 anos atrás, Nabucodonosor entrou aqui, sitiou a cidade, levou todo mundo. Com que astúcia a gente acha que a gente vai poder reconstruir esses muros na velocidade que a gente está fazendo? Porque se eles ouvem a Sambalate e enxergam de fato o que a lógica talvez estariam mostrando, eles estariam desanimados, porque eles estavam ouvindo que eram fracos, e muitas das vezes é o que acontece conosco. Muitas das vezes nós estamos cercados de notícias e estamos ouvindo isso: você não consegue, você é fraco, você não vai conseguir fazer o que você está planejando fazer, é impossível fazer isso, olha de onde você veio, olha de onde você saiu, como é que você quer fazer isso que você está propondo fazer em seu coração? E nós não devemos ouvir esse tipo de coisa. Nós devemos parar de ouvir essas pessoas que nos colocam para baixo, ou ouvir essas notícias que nos abalam.
Nós devemos parar de ouvir isso, por quê? Porque senão você nunca estará firme. Porque se todo mundo que falar que você é fraco, você ouvir que você é fraco, o que adianta? Haja oração, irmão, haja jejum, haja conversa, haja discipulado, para tentar manter alguém firme, que ouve alguém dizer que é fraco, e ele se mantém fraco para todo sempre. Haja tempo para tentar manter alguém em pé, sendo que ele se acha fraco, e ouvem as pessoas dizendo que ele é fraco. Olha só, uma coisa, preste atenção nisso, uma coisa é você se confidenciar com alguém que você sabe que pode te ajudar, e essa pessoa talvez te aconselhar algo que naquele momento pode te abalar. Então, exemplo, você quer começar a fazer alguma coisa, e aí você vai conversar com alguém que já está fazendo aquele tipo de coisa, e aquela pessoa que já tem um conhecimento, olha para a forma que você está fazendo, e diz, não faça dessa forma, ou não faça porque pode não dar certo. Uma coisa é você conversar com alguém que está fazendo, e essa pessoa tem bom grado de te ajudar, e te faz repensar a forma que você está fazendo. Um exemplo, quando nós fechamos o outro prédio lá em cima, a igreja que era lá em cima, e para mim foi talvez uma das maiores tragédias da vida, que no aniversário da igreja, fechar a igreja e entregar a chave para a dona, terrível. Passado alguns meses, eu fui conversar com o pastor da Recomeçar, talvez a maior igreja de Contagem hoje, em Sarzedo. E aí eu tinha olhado algumas lojas, no desespero, em Sarzedo, em Contagem. E aí eu fui olhar algumas lojas e tal, e aí eu estava olhando algumas lojas aqui na região, irmão, e eu cheguei a olhar lojas de, sei lá, 4 metros quadrados, sei lá, 20 metros quadrados, 4x3, lojas caindo aos pedaços, lugares ruins e tal, mas no desespero de retornar os trabalhos, eu simplesmente queria alugar uma loja de qualquer forma. E aí eu sentei com ele na mesa um dia, mostrei para ele os lugares, e ele disse para mim, eu no seu lugar, eu não iria para os lugares que você está querendo ir. Por quê? Porque você vai mudar um lugar de 20 metros quadrados, cabe 10 pessoas, se chegar 15, você não consegue ficar lá, você vai ter que mudar, e mudar requer força e requer tempo. Você vai gastar o tempo do seu povo e a força do seu povo, e aí você muda para um lugar um pouco maior, que daqui a pouco você tem que mudar de novo, e aí você vai gastando a força e o tempo do seu povo. Então espera. Ah, mas eu não consigo pagar muito, eu pagava 700 e pouco. Espere e confie em Deus que a hora certa vai chegar. Ele não falou para me abalar, ele não falou para destruir, dizendo, você não é capaz, pelo contrário, porque quando eu cheguei para conversar com ele, a igreja dele, sei lá, 2.000 e poucos membros, sentadas 3.000 e poucas pessoas, é um negócio absurdo, estúdio de música, é um negócio absurdo, estacionamento, é um negócio de outro mundo. E aí eu sentei na mesa para conversar com ele, e ele perguntou, quantos membros você tem? Eu não sou bobo, joguei para cima, tinha uns 10, eu arredondei para 20, falei 20, para jogar para cima, e ele disse, você tem um exército. Como que você ouve isso de um cara que tem 3.000 membros, você fala que você tem 20, o cara que fala que você tem um exército? Por quê? Ele não falou para me abater, ele não falou para me destruir dizendo, feche a sua igreja que os membros da sua igreja vão vir para mim. Não, ele disse, no seu lugar eu não faria isso, porque se você fizer isso, você vai cansar o povo que está com você. Aí eu disse, mas eu estou achando alguns lugares maiores com escada e tal. Ele disse, quem está com você, discípulo vai com você para qualquer lugar. Gente vem e vai, discípulo vai em qualquer lugar. E aí qual o resumo da obra? Aqui, porque é o dobro do aluguel que a gente pagava lá, nós esperamos com paciência no Senhor, fechei o aluguel aqui e viemos para cá, estamos aqui há 3 anos, sei lá, eu achei que não ia durar 2 meses, estamos há 3 anos. Mas é porque alguém que não queria o mal, alguém que deu uma notícia ruim naquele momento, talvez eu saia de lá dizendo, vou ter que voltar para minha casa de novo, vou ter que voltar a fazer as coisas na minha casa de novo, mas era alguém que não queria o meu mal, era alguém que já tinha passado, era alguém que já estava lá e tinha passado. A igreja cabe 3.000 pessoas, mas ele saiu de um lugar que cabia 500, e ele só tinha 500, e foi para um lugar de 3.000, então era alguém que tinha bagagem para dizer assim, eu vim para um lugar de 3.000, eu sei o que eu estou dizendo. Então não estou dizendo para você comunicar para uma pessoa que sabe o que está fazendo, e talvez essa pessoa vai dizer para você, segura um pouco a onda e não vá agora. Eu estou dizendo para você não comunicar aquilo que você está querendo fazer com pessoas que vão te destruir só por destruir. Tem pessoas do meu ciclo que eu conheço, que eu amo demais, mas eu não falo nada que eu vou fazer de nada.
nem de igreja, nem de trabalho, nem de família. Por quê? Porque a pessoa sofreu tanto na vida, que para ela deu tudo errado, e ela só tende a espelhar isso em mim, dizendo, para mim deu errado, eu vou espelhar nele, porque eu acho que vai dar errado também. Ela não fala para o meu mal, mas fala para tentar me segurar e me proteger daquilo que ela mesma sofreu. Então, quando você comunica algo para alguma pessoa, você tem que ouvir a pessoa que tem algo a dizer que pode acrescentar. Então, não ouça as pessoas que vão te chamar de fraco. Ouça as pessoas que podem te aconselhar, talvez, a segurar um pouco. Talvez dizer, não é a hora. Talvez dizer, não é o momento. Não é que você é capaz, mas não é o momento de você fazer isso. Ou não é o momento de você fazer aquilo. Converse com esse tipo de pessoas. Por quê? Pessoas fracas ou notícias ruins vão te abalar. Amém, irmãos? Então nós devemos entender isso. Nós devemos parar de ouvir pessoas que vão nos abalar e devemos parar de ver notícias que vão nos destruir. Então o que nós devemos fazer? Nós devemos estudar e nós devemos trabalhar o máximo que nós pudermos para que nós possamos nos manter firmes até mesmo nesses lugares. Então eu quero fazer coisas maiores, você deve estudar mais. Eu quero alcançar coisas maiores, talvez você vai ter que trabalhar mais. Uma métrica que tinha antes, e eu nunca fui muito cara da faculdade, eu digo isso, eu nunca me encontrei num lugar certo, mas eu já vi pessoas desistindo da faculdade porque a igreja disse que lá ela iria se perder. Não sei se você é desse tempo, mas houve um tempo na igreja que as pessoas não faziam faculdade porque as pessoas diziam, não vá para a faculdade que lá você vai se perder. E de fato, faculdade é um campo complicado, ainda mais nos dias de hoje. Universidade nem se fala, ainda mais nos dias de hoje. Mas alguém que vai para a faculdade e se perde, talvez ela nunca tenha sido achada. Isso aí você anota para colocar no seu Instagram. Porque ela só chegou no seu habitat natural, porque ela chegou lá e viu, e olhou aquele clima todo e disse, é aqui que eu queria estar, hein? Ou talvez a pessoa vai para um trabalho e vai viajar e talvez vai vir menos à igreja, que é mais normal porque só tem culto domingo, né? Mas quando as igrejas têm culto durante a semana, a pessoa não pode trabalhar durante a semana, porque senão ela vai perder culto. E se ela perder culto, ela vai se perder lá fora. Se ela se perder lá fora, talvez ela nunca tenha sido achada. Portanto, você deve trabalhar, você deve estudar, e você não deve ouvir e nem ver notícias ruins. Pare de ouvir pessoas que vão te abalar e pare de ver notícias que vão te destruir. Está comigo, irmão? Outra coisa que Paulo fala, que nós devemos ser inabaláveis. Ele diz, vocês devem ser firmes e vocês devem ser inabaláveis. E no original do texto, inabalável quer dizer imóvel. Quando Paulo diz, vocês devem ser inabaláveis, ele está dizendo, vocês devem ser imóveis. Então, em outras palavras, tentando, esqueci a palavra que eu uso aqui para isso, mas tentando reescrever isso, é dizendo, vocês devem ser uma fortaleza imóvel. Vocês devem ser uma fortaleza imóvel, ou seja, que não se movimenta por qualquer motivo. Vocês devem ser uma fortaleza que não se movimentam por qualquer motivo. Preste atenção, não é alguém teimoso, porque a pessoa teimosa tende a quebrar a cara, mas é alguém imóvel, principalmente quando se trata da sua fé. Você deve ser alguém imóvel, principalmente quando se trata da sua religiosidade. Se Deus te posicionou em um lugar, você deve ficar neste lugar até o momento que Deus deixar ou mandar você sair de lá. Já viu aquela pessoa que ela é levada todos os dias por alguma coisa diferente? Hoje ela quer um trem, amanhã ela quer outro trem. Hoje ela quer uma coisa, amanhã ela quer outra coisa. Já viu esse tipo de pessoa? Você não deve ser esse tipo de pessoa. Preste atenção. Você deve ser uma fortaleza imóvel. Olha só o que Efésios capítulo 4, versículo 14 diz. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro, pelas ondas, nem jogados de cá para lá, por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Paulo está dizendo, você não deve ser como criança, levado de um lado para o outro.
Qualquer vento que vier te leva. Qualquer nova doutrina que vier te leva. Qualquer novidade que tiver te leva. Que história é essa? Que conversa é essa que tudo vai te levando? Nós precisamos ter essa estabilidade, principalmente na fé. Por quê? Porque um cristão firme e inabalável, ele se torna referência para os mais fracos. Eu cansei de ver, irmão, pessoa que vai para a igreja hoje, e aí hoje acontece um negócio na igreja, daqui a um mês, amanhã ela vai para outra igreja, aí depois acontece outra coisa nessa igreja por outro motivo, ela vai para outra igreja. E o que eu percebo? E eu talvez peguei um pouco dessa época, que aconteceu comigo. As pessoas de antigamente, para mudar de igreja, era meu Deus, uma escravidão. A pessoa ficava anos, meses, pensando se iria sair ou não. A pessoa ficava anos, 2 anos, 3 anos ali, e ainda buscando uma forma de ficar naquele lugar, porque não queria trocar, e ainda buscava uma forma, conversava com um, conversava com o outro, conversava com um pastor, conversava com o outro, para ficar no lugar, porque queria ficar lá, mas aconteceu alguma coisa que ficou inviável, mas mesmo assim ela queria ficar lá, era anos. Você ia conversar com a pessoa, ela estava triste ali, talvez, mas triste por quê? Ela teria que sair, mas não queria sair, mas não tinha outra opção. Mas hoje em dia as pessoas, se o pastor não cumprimentar no final do culto, a pessoa vai embora da igreja. Se o pastor não falar alguma coisa com ela que ela não queria ouvir daquela forma, ela vai embora da igreja. E isso é uma pessoa fraca na fé. É uma pessoa que não é uma fortaleza, ela é totalmente imóvel, o vento de doutrina a leva. Está acontecendo um movimento novo, né? É um problema essa questão de movimento, mas está acontecendo um movimento novo em outro lugar, aí vamos lá para o movimento. Está acontecendo uma coisa nova em tal lugar, vamos lá para ver o que está acontecendo de novo, e não firmam suas estacas em lugar nenhum. E por isso que Paulo está dizendo, vocês devem ser inabaláveis, porque o crente forte se torna referência para os crentes fracos. E nós devemos ser, e eu tive essa percepção ontem, enquanto eu estava escrevendo o sermão, devemos ser como um farol. Nós devemos ser como um farol que guia essas pessoas que estão perdidas, estão fracas em meio à navegação. Se você não viu, presta atenção, irmãos, deixa o pau quebrar ali, presta atenção aqui. Nós devemos ser como um farol que guia as pessoas que estão fracas em meio à fé. Nós devemos ser um farol que guia as pessoas. Se a pessoa está mal, ela deve olhar para você e ver que você é essa fortaleza. Para que serve um farol? As pessoas estão perdidas em meio ao alto mar, para onde elas olham? As pessoas estão desesperadas em meio à tempestade, para onde é que elas olham? Elas não olham para o mar que está de um lado e de outro. Elas não olham para trás, porque para trás só tem água, para um lado só tem água, para outro lado só tem água. Para que lado as pessoas olham quando estão perdidas na tempestade? Para um farol. Por quê? Porque é uma edificação sólida, que foi construído para edificar aqueles que estão fracos, aqueles que estão perdidos em meio à tempestade. É isso que Paulo está dizendo, você deve ser como esse farol, você deve ser forte, você deve ser firme, você deve ser imóvel. E quer saber do mais? O farol é tão bem construído, que ele é o único que resiste em meio à tempestade. Porque o barco em meio à tempestade, ele tende a ir para onde a onda está indo. Assim é o cristão fraco. A igreja passa por um momento difícil, ele está passando na onda, assim ó. O farol continua no mesmo lugar. O vento está passando, está batendo para um lado e para o outro. O farol continua no mesmo lugar. Eu costumo aconselhar, quando eu aconselho homens, eu costumo dizer isso, que o homem é o farol da sua casa. O pau está quebrando, a casa está perdida, ele deve ser o farol, as pessoas devem olhar e dizer, eu sei, a gente está perdido. E talvez o homem também está perdido, mas a mulher e os filhos olham e falam, ele sabe para onde está indo. Ele não sabe, mas ele tende a mostrar que ele sabe porque ele está forte. E quando se trata da religião é a mesma coisa. O fulano está fraco na fé, quem é a minha referência? O fulano de tal. Homem de oração, homem que lê a Bíblia, homem que lê a palavra, homem que está sempre pronto, homem que se o pastor chamar ele está pronto para orar, homem que se o pastor chamar ele está pronto para cuidar das pessoas que estão necessitadas. Nós devemos ser como essa fortaleza e não nos deixar levar pelas ondas da vida. Não estou dizendo que você vai ser forte o tempo todo, mas também ser fraco o tempo todo não dá. Não estou dizendo que você nunca vai ser abalado, porque você vai ser, não tem como. Mas também o dia todo, irmão,
todo dia está fraco. Tinha um jargão na igreja pentecostal, que era a síndrome da galinha de Angola, né? Não é tão ridículo isso, mas eu acho que é a galinha de Angola mesmo, que eu estou fraco, né? O cristão que todo dia está fraco, todo dia, e aí, irmão, como é que está? Não sei. E aí, irmão, agora está bem? Não sei. Está forte todo dia, eu sei que é difícil, mas também estar fraco todo dia não dá. É o que Paulo diz, você deve ser imóvel, você deve ser firme, você deve estar firme naquilo que Deus te colocou. E mais uma vez eu preciso te dizer isso, você deve prestar atenção com quem você ouve, quem você assiste nas redes sociais e nesses pastores que não têm rebanho por aí. Porque se você ficar vendo os ventos da rede social, se você ficar vendo os pastores que tem por aí, do TikTok, do Instagram, do Facebook, você está num problema. Porque todo dia é uma doutrina nova, e aí você vai ficar perdido, e não consegue mais se achar, porque você se tornou um cristão fraco, e não é um cristão forte, amém, irmãos? Amém. Outra coisa que Paulo diz, abundantes em toda a obra, ele diz, vocês devem ser firmes, vocês devem ser inabaláveis, e vocês devem ser abundantes em toda a obra. E como nós podemos entender isso? Eu vou talvez reescrever na sua mente isso. Nós podemos entender isso assim, que todo aquele que deseja ser excedente na obra de Deus, deve se tornar uma fortaleza imóvel. Todo aquele que quer ser excedente na obra de Deus, deve se tornar uma fortaleza imóvel. E o que é ser excedente? Preste atenção, ser excedente é fazer mais do que a maioria. Ser excedente é fazer mais do que os outros fazem. Talvez mais fácil o seu entendimento. Ser excedente é ser alguém acima da média do que o resto. Ser excedente é ser alguém acima da média. E essa palavra não é uma palavra ruim, se usada da forma correta, que é a forma que eu estou usando aqui. Ser alguém acima da média. E cá para nós, não é tão difícil ser acima da média no Brasil sendo um cristão. Não é tão difícil ser acima da média no Brasil, um país como o nosso é acima da média. Por quê? Porque 10% apenas dos cristãos se dizem leitores da Bíblia. 10% só dizem ser leitores da Bíblia. 10%. É difícil passar esse 10%? Ou se igualar a esse 10%? Ser leitor da Bíblia? Parar de ler a caixinha da promessa? Ou parar de abrir nos salmos e deixar aberto na igreja, na casa, na sala de casa? É difícil passar os 10%? Poucos brasileiros oram de forma eficaz. Pouquíssimos brasileiros oram de forma eficaz. É difícil ser acima da média em que as pessoas não gostam de orar? Não. É difícil ser acima da média num país que as pessoas não gostam de jejuar e muito menos de ajudar ao próximo? Não é difícil ser acima da média. E o que Paulo está dizendo é, você deve exceder no trabalho e na obra do Senhor. Então nós devemos exceder em tudo isso, sermos acima da média, para que nós não nos tornemos cristãos inúteis e funcionais. Talvez é a frase mais pesada do sermão. Cristão, inútil e funcional. Quem é esse tipo de cristão? O cara que só vai à igreja. O cara que só vai à igreja. Esse tipo de cristão é o cara que é inútil e funcional. Olha só, e quando acontece de termos muitos cristãos inúteis e funcionais, como flui essas questões? Começamos a encher templos e não plantar igreja real. Cristão inútil e funcional, enchemos templos, mas não plantamos igreja real. Lemos a Bíblia, mas nunca entendemos de fato o que ela quer dizer. Fechamos os nossos olhos, mas nunca oramos de forma real. Por isso sempre ficamos sem resposta. Enchemos templo, mas não plantamos igreja. Lemos a Bíblia, mas não entendemos. Oramos, mas ficamos sem resposta porque oramos de qualquer jeito. Fazemos dieta, mas nunca fazemos jejum de verdade. Porque os cristãos hoje no Brasil, na sua maioria, ou eles fazem dieta, que é, eu tiro um elemento da minha refeição, que isso não é jejum, é dieta, amém, irmãos? Assim,
tirar a carne não é jejum, é dieta. Tirar o chocolate não é jejum, é dieta. Jejum é tirar alimento, todos. Jejum é tirar alimento. Então nós estamos divididos em dois grupos. O que faz dieta, que tira uma coisa, e o que faz greve de fome, que é, eu não vou comer enquanto Deus não quiser me ouvir. Aí usam lá Daniel, dizendo que o jejum de Daniel lá, mas o jejum de Daniel normalmente é feito pelas coxas, né? É o jejum de Daniel que é, vamos ficar 21 dias sem comer chocolate. Está te ajudando, irmão, não é por nada assim, comer chocolate é bom para você. Mas, a outra questão que eles fazem, jejum de Daniel 21 dias, mas a Bíblia diz que o jejum de Daniel, ele não diz que iria jejuar 21 dias, ele diz que ficou sem comer 21 dias até receber uma resposta. A resposta chegou com 21 dias. Tanto é que quando o anjo chega lá para dizer, falou, eu queria chegar antes, mas eu tive que brigar na potestade lá, até que o anjo veio e me liberou para que eu chegasse até você. Mas eu fiquei 21 dias tentando chegar aqui. No primeiro dia a resposta tinha sido liberada. O problema foi lá em cima. Então ele não jejuou 21 dias para receber a resposta. Foi que em 21 dias chegou a resposta. É diferente a ordem dos fatores. Então as pessoas fazem dieta ou greve de fome e não fazem jejum. Então é difícil exceder na fé? É difícil exceder na obra de Deus? Não. E o que nós devemos fazer então? Começar a exceder na obra de Deus e fazer mais do que for pedido. Começar a fazer mais na obra de Deus e fazer mais do que foi pedido. Amém? Paulo diz isso, faça mais do que foi pedido. E aí Paulo conclui dizendo lá no capítulo 58, na parte B, e 15, 58, parte B. Sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão. Olha só o que Paulo está dizendo, que tudo isso no Senhor não é em vão. O que é isso que Paulo está dizendo? Que haverá uma recompensa. Qual é a recompensa? Eu não sei. Mas haverá uma recompensa por você ser firme, por você ser inabalável e por você exceder na obra do Senhor. E nós temos vários versículos que falam sobre isso. Por exemplo, a parábola dos talentos lá, que algumas pessoas acham que é talento, dançar, cantar, fazer teatro, né? Algumas pessoas acham que o talento lá da parábola de Jesus é isso, mas não é. Você enterrou seu talento, mas não é isso. O talento da parábola estava falando de dinheiro. Imagina, Jesus falando, o cara recebeu o dinheiro e enterrou o dinheiro. É isso que Jesus está falando, sobre o recurso que ele dá na mão dos seus filhos e usam de qualquer forma. Aí tira desse que tem 1 e passa para o que tem 10. Ou seja, haverá uma recompensa por aqueles que fazem a mais do que é mandado, porque é uma recompensa no Senhor por termos suportados as adversidades, os ataques do inimigo e trabalharmos de forma árdua para o Senhor. Há uma recompensa. Qual é a recompensa? Eu não sei qual é a recompensa, mas há uma recompensa. Há uma recompensa de você ser firme, há uma recompensa de você não desistir, há uma recompensa de você ser inabalável, há uma recompensa de você exceder na obra do Senhor. As pessoas podem dizer, mas você vai na igreja, e aí alguém te liga da igreja, você vai lá ajudar, alguém te pede, você faz, sem pensar 2 vezes. Por que você faz isso? Porque há uma recompensa em fazer isso. E preste atenção, eu não estou dizendo que é fácil, eu estou dizendo que nós devemos fazer, porque Jesus garante uma recompensa. E outra, está cheio de cristão mais ou menos. Está cheio de crente mais ou menos. Nós não devemos ser mais um. Nós não devemos ser um crente que faz por fazer, um crente que vai por ir, um crente que ora por orar, um crente que lê Bíblia por ler Bíblia. Nós devemos ser cristãos que são cristãos de fato, que buscam ao Senhor e fazem mais do que é pedido. E por que nós fazemos isso? Porque nós sabemos que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Olha só o que... a gente pode pensar, mas é trabalhar pela recompensa? Paulo te responde isso, Filipenses 3,13. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para o que estão adiante, prossigo para o alvo,
a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Nós vamos trabalhar só por causa da recompensa? Pelo que Paulo explica, sim. Porque o cara está dizendo, o que passou, os açoites, as prisões passaram, eu estou seguindo para o alvo, porque o meu alvo é o prêmio. E qual é o prêmio? O galardão que está reservado para mim. E qual é o galardão? Eu não sei, o Paulo não diz o que é, Jesus não diz o que é, mas diz que é galardão. Agora pensa, eu estou falando isso esses últimos dias, eu me tornei o cara, que depois que você casa, que você paga a conta, você se torna o cara que tudo que você ganha de graça é lucro. Não sei se vocês chegaram nesse nível, mas eu cheguei nesse nível, assim, ó, você me dá um pacote de biscoito, irmão, você vai me fazer a pessoa mais feliz do mundo, eu vou ter que pagar? Não, glória a Jesus, e eu fico feliz de verdade, por qualquer coisa que eu tenha ganhado, eu estou ficando feliz de verdade. Por quê? Porque eu não tenho que pagar nada por aquilo que eu estou ganhando. Me chama para comer e paga meu almoço, meu Deus do céu. Ganhou uma estrelinha, não no céu talvez, mas comigo você ganhou. Me chama para comer um hambúrguer e no final fala, a conta é minha. Não no céu talvez, mas comigo você ganhou. Porque ganhar presente de pessoas é bom, certo? Ganhar presentes é a coisa mais linda do mundo. Agora imagine ganhar um presente do nosso Senhor. Agora imagina, no último dia, quando o Senhor vier para buscar, no dia que durará para sempre, Ele vai chegar em você e dizer, muito bem, servo bom e fiel, está aqui o prêmio que eu prometi para você durante a sua vida. Está aqui o prêmio que eu disse que eu ia te entregar. Portanto, nós devemos ser firmes, imóveis e exceder no trabalho, porque essa é a batalha de todo cristão. Qual é a nossa batalha? Ser firme, imóvel e exceder no trabalho. Firme, imóvel e exceder no trabalho. Portanto, você deve se posicionar. Eu sei que é difícil, como eu disse outrora, eu sei que é complexo, como eu disse agora há pouco, mas você deve se posicionar como alguém firme. Não é fácil, às vezes, se demonstrar alguém firme porque alguém está fraco? Não, não é fácil. Alguém chega em você dizendo, eu queria parar, e você também quer parar, você também quer desistir, você também quer chutar o balde, alguém está dizendo, eu queria tanto parar, e aí você diz, não, não pode. Não pode, não tem essa opção. Nós não temos essa opção. Portanto, irmãos, a sua batalha é se manter firme, imóvel e exceder no trabalho. Vamos às aplicações práticas do que nós podemos entender com essa palavra do dia de hoje. E na aplicação prática de hoje eu quero dizer como é que nós podemos vencer essa batalha. Se essa é a batalha de todo cristão e não tem como fugir. E aqui não adianta se é um cristão pobre, se é um cristão rico, se é um cristão de mais tempo ou de menos tempo, essa é a batalha de todo cristão. E como é que nós vamos vencer essa batalha? Primeira coisa, parece clichê, mas a primeira coisa que vai fazer com que nós vencemos essa batalha é a oração. A oração ainda é o melhor e o único antídoto para a fraqueza e para o desânimo. Não existe mágica. A oração ainda é o único antídoto para a fraqueza e para o desânimo. Eu estou fraco frequentemente. É sinal que você precisa orar frequentemente. Eu me sinto que eu sou levado rápido demais por caminhos que eu nem queria ir, mas quando eu vejo eu já estou lá. É sinal que você deve orar mais do que você está orando. E aqui eu quero aconselhar alguns públicos em relação à oração. O primeiro público é quem não ora nada. E aqui eu não vou pedir para você responder, mas você deve ser sincero. Você que não ora nada. Eu não oro nada, assim, a minha oração é a oração de 1,99. Deus abençoe o meu dia, Deus abençoe a minha noite. Acabou. Se você ora dessa forma, se você é alguém que ora assim, o que você deve fazer? Começar a orar, nem que seja 5 minutos por dia. Ajoelha lá e fica 5 minutos ajoelhado.
Se a oração acabar com 1 minuto, continua ajoelhado lá. Se a oração perdeu o sentido no meio dela, 2 minutos perdeu o sentido, continue orando lá até que saia alguma coisa. Mas se você não ora nada, comece a orar, nem que seja 5 minutos por dia. Oração não é mágica, é disciplina. Ninguém acorda de manhã querendo orar, irmão. Ninguém vai dormir de noite querendo orar. Oração não é mágica, oração é disciplina. Mas eu não conheço nenhum homem que Deus tenha usado de forma eficaz que tivesse uma vida fraca de oração. A maioria deles oravam 6 horas por dia e depois iriam sair para ver a vida. 6 horas por dia, ajoelhados. John Wesley, na sua escrivaninha de oração, o solo dele até se afundou. Imagina, o solo do seu quarto afundar por causa dos seus joelhos, por causa da demanda de oração que você tem. Tanto é que é o lugar lá da história que Billy Graham foi com a excursão da escola, e aí Billy Graham olhou para o quarto de John Wesley, e aí ele entrou lá, e aí ele, quando a professora saiu lá embaixo, ela foi contar aos meninos, estava faltando Billy Graham. Quando ela lembra que está faltando, ela sobe lá para olhar, para ver se achava ele, e ele estava orando no mesmo lugar de John Wesley, e a oração dele era: faz de novo aquilo que o Senhor fez com seu servo. Faz de novo aquilo que o Senhor fez com seu servo. Um cara que viveu há 300 anos atrás, e um outro homem há 200 anos atrás, 100 e poucos anos atrás, orando neste lugar, e a oração deste homem que orou há tantos anos fez efeito na oração de outro herói da fé que viveu há poucos anos atrás. Mas nenhum homem de Deus que Deus usou, nenhuma mulher de Deus fez essa vida com pouca oração. Comece a orar, nem que seja 5 minutos, se você não ora nada. Se você ora pouco, agora eu não quero mais falar com quem não ora nada. Agora, se você ora pouco, não, eu passo dos 5 minutos, mas arrastando. Se você ora pouco, comece aumentando aos poucos, até que a oração se torne um prazer. Eu passo dos 5, eu chego nos 10. Comece aumentando gradativamente, até que essa oração se torne um prazer em sua vida. E aqui, você que ora muito, o que eu tenho para dizer para você que ora muito: não se gabe. Não se gabe, porque a glória pela sua devoção é de Deus. Não se gabe porque você ora muito dizendo: eu oro demais, eu sou o que mais oro na igreja, eu estou lá todo dia orando na igreja enquanto vocês estão dormindo. Já viu esse tipo de pessoa? Eu estou dormindo, vocês estão dormindo e eu estou orando por vocês. Não se gabe por causa da sua oração, mas também não pare de orar de forma nenhuma. Você precisa manter o nível da sua oração. Eu oro 2 horas por dia, mantenha um nível. Não desanime, não faça que os problemas te desanimem. Faça que a oração seja solene em sua vida. O que é solene? Algo obrigatório. Você sai de manhã sem escovar os dentes? Espero que não. Sai de manhã sem passar desodorante? Espero que não. Sai de manhã sem vestir a roupa? Espero que não. Por quê? Porque isso são coisas solenes, você faz porque devem ser feitas. A oração é a mesma coisa. Ninguém anda de carro sem gasolina, irmão, mas o cristão quer andar sem oração. Já experimentou andar de carro sem gasolina? Mas o cristão quer andar sem oração. Então você precisa orar. Você precisa orar o máximo que você puder. Uma coisa que eu percebo, que as pessoas vivem querendo quebrar expectativas e experiências na vida, e quebrar os próprios tabus. Já viu isso? Alguém começa a correr, por exemplo, presta atenção. As pessoas começam a correr depois de velho. A pessoa começa a correr e começa a querer andar e caminhar e tal. E aí ela vive se gabando dizendo: eu corri 5 km na maratona, e agora eu vou correr 10. Ano que vem eu vou correr 20. Aí as pessoas querem viver quebrando os próprios recordes nessas questões de experiências da vida. Esse ano eu viajei 1 vez, ano que vem eu vou viajar 2. Esse ano eu comi em tal lugar legal, ano que vem eu quero comer em tal lugar. As pessoas vivem querendo quebrar expectativas da vida, mas dificilmente você vê alguém querendo quebrar expectativa de oração.
experiência de oração. Esse mês eu orei 5, mês que vem eu vou orar 10. Esse mês eu orei 10, mês que vem eu vou orar 30. Nós precisamos ter esse hábito de oração, porque só assim venceremos essa batalha. Quem deixa de orar não está morrendo, já morreu. Se você deixa de orar, você não está morrendo, você já morreu. Então a primeira coisa que você deve fazer para vencer essas batalhas, nunca pare de orar. A segunda coisa que você deve fazer para vencer essas batalhas, nós devemos parar de ouvir as vozes que nos atrapalham. Como ser firme, constante e excedente? Pare de ouvir as vozes que te atrapalham, tanto as suas quanto as dos outros, quanto as de dentro, quanto as de fora. Porque às vezes também tem essa questão que não é nem a de fora, é a de dentro. Às vezes a voz que te atrapalha não é nem o fulano que fala dizendo você é fraco, você não pode. Muitas das vezes a voz que te atrapalha é que você acorda de manhã e olha no espelho e você diz, eu não consigo. E aqui não é uma pregação coach não, mas é o que de fato acontece com muitos de nós, que talvez você saia do culto aqui agora dizendo, vai dar certo, eu consigo, eu posso fazer, eu posso orar mais, eu posso avançar em tal área, eu posso alcançar tal coisa, e aí você saindo na porta, o que Satanás faz é tentar lançar dados na sua mente e tentar lançar pensamentos em sua mente para que você se auto-sabote. E aí amanhã você vai acordar de manhã, olhar no espelho e falar, não é isso não, hein? Ontem eu estava com esperança, hoje não. Ontem eu achava que dava certo, hoje não. Olha para minha casa, olha para minha família, olha para a casa que eu saí, olha até onde meu pai chegou, olha até onde minha mãe chegou. Você acha que eu vou passar disso? Olha as pessoas que eu vivo ao redor, você acha que eu vou passar disso? Não, isso não é para mim não, vou seguir minha vida da forma que eu estou. Pare de ouvir as vozes que te atrapalham, não se auto-sabote e não deixe com que as pessoas sabotem você. Quer um conselho de irmão assim? Um conselho de alguém que ama você? Pare de seguir nas redes sociais aqueles que te atrapalham. Eu fiz isso há um tempo atrás, eu disse para vocês. Parei de seguir pessoas, páginas que falavam, revelavam as atrocidades da igreja, porque eu ficava revoltado. Parei de seguir coisas que falavam de política, porque eu ficava estressado ao máximo. Parei de seguir pessoas que tentavam demonstrar um estilo de vida que nem era a vida que eu queria, mas às vezes eu via um story lá e eu via uma publicação e dizia, mas fulano tem 20 anos e comprou uma Lamborghini. Eu nunca quis ter Lamborghini na minha vida, mas você vê um cara com 20 anos com uma Lamborghini, você fala, meu Deus. E eu com a Bíblia em casa do tamanho desse livro para pagar do carro. E um menino de 20 anos comprando uma Lamborghini de 2 milhões, eu falava, para que eu estou seguindo? Não falo o que eu quero ouvir, não comunico o que eu quero que seja comunicado, para que eu estou vendo isso aqui? Se não for para te fazer adquirir conhecimento, e se não for para te impulsionar a continuar, pare. Eu estou seguindo fulano, eu briguei com fulano, não gosto do fulano, mas estou seguindo ele só para ver o que vai acontecer de mal na vida dele. Pare. Pare. Porque vai te atrapalhar a avançar, vai te atrapalhar a continuar. Porque nós temos essa mania de acompanhar as pessoas e às vezes as pessoas estão nos atrapalhando. E nós devemos parar de seguir esse tipo de pessoa. Parar de seguir as pessoas que estão nos atrapalhando a respeitar o tempo de Deus. Talvez seja essa frase que resuma. Parar de seguir pessoas que estejam te induzindo a desrespeitar o tempo de Deus. Fulano com 20 anos ganha 1 milhão por ano. Tá bom, você tem 30 e talvez não vai ganhar na vida. Ou vai ganhar talvez também, mas está tudo bem. Mas para ele chegou com 20. Se você estiver trabalhando para isso, para você chega com 40 talvez, e está tudo bem. Fulano tem 22 anos e formou na faculdade, você tem 30 e está acabando de fazer
pré-vestibular lá. Tudo bem, para ele chegou com 20, para você está chegando com 30. Glória a Deus por isso. Respeite o tempo de Deus. Fulano tem uma família com 25, 28, e eu estou com 29, 30 e estou aqui. Foi o tempo do fulano para Deus. Para você talvez seja outro tempo. Não se preocupe. Nós precisamos parar de ouvir e enxergar as coisas que estão nos atrapalhando. Nós precisamos parar de ouvir as pessoas que estão dizendo, pare, você não vai. Ou o nosso coração dizendo, pare, você não é capaz. Ou as redes sociais dizendo, pare, não é para você isso aqui. Eu cheguei e você não vai conseguir chegar. Ou você trabalha desacerbado, não tem tempo para orar, não tem tempo para devoção, não tem tempo para a família, tentando alcançar algo que você nem precise. Algo que você nem precisa. Eu quero viver bem, tudo bem, mas para viver bem precisa de 5 Lamborghini na garagem? E trabalhando sobre isso, é algo que eu estou trabalhando no meu coração e eu quero abrir isso para você, assim, ó. É luta minha ainda, tá? Não diz que eu venci, estou vencendo. Esse bombardeio de informação quer um fim. O fim que você tenha mais coisas. E coisas que talvez você nunca vai usar. E aí você vive desesperado querendo ter essas coisas. E qual que é o problema? Corre um sério problema de quando você alcançar essas coisas, você ter um vazio no seu coração que essas coisas não preenchem mais. É assistir um rico com depressão, irmão. Porque talvez hoje você está mal e você só queria ter um dinheiro para comer um McDonald's. Estou mal, queria comer um McDonald's hoje, o McDonald's sair do shopping rindo à toa. E o rico que tem tudo, como que ele faz? Ele pode sair de casa agora, ir na concessionária mais cara que tiver e pedir o carro mais caro que tiver lá. Vai comprar o carro de 5, 6 milhões, vai entrar no carro, dar uma volta, chegar em casa e falar 2 dias com um carro novo na garagem. Aí os amigos viram e falam, não, que carrão é legal. Foi embora para casa. Aí ele chega na garagem, olha o carro e fala, e aí? E agora? O que eu vou fazer com esse carro? Vender e comprar outro, porque o outro vai dar aquele êxtase. Então você não deve trabalhar apenas pelas coisas financeiras e não deve invejar quem tem as coisas que você não tem. Porque você está fadado a ter e não ter nem prazer naquilo que você conseguiu. Trabalhe aos poucos, conquiste aos poucos e seja grato por aquilo que você conquistou. Ah, eu não tenho o que eu queria ter, mas você tem aquilo que você precisa. Eu queria estar em outro patamar, mas você está num patamar que você está sendo suprido das coisas que você precisa. Portanto, pare de ouvir as pessoas e essas que vão te destruir e essas vozes internas que estão querendo te destruir. E o terceira aplicação para finalizarmos: não cruze os braços quando se trata do trabalho na obra de Deus. Não cruze os braços. O seu trabalho não é vão no Senhor. Aí você pode pensar, mas o que eu posso fazer? Todo lugar que te gera um incômodo, talvez seja o seu trabalho na obra de Deus. Eu olho para tal coisa e eu estou incomodado com aquilo que está acontecendo. Não é possível que o pastor da igreja não vê aquilo. Não vejo não. Mas é tão óbvio para mim. Talvez é porque é para você fazer. É tão claro enxergar isso aqui, ninguém está enxergando. Talvez é para você fazer aquilo que não está fazendo nem na igreja, nem no reino de Deus, nem em outras coisas. Portanto, não cruze os braços em relação à obra de Deus. Há muito a se fazer. Deus te deu uma vida, Deus te deu saúde, e o que Deus quer de nós é que nós possamos exceder naquilo que estamos fazendo. Exceder da forma que estamos trabalhando. Porque o nosso trabalho não é vão, não em nós mesmos, não na igreja, mas ele não é vão no Senhor. Portanto, trabalhe
exceda o trabalho, porque a recompensa que vem dos céus, ela é certa. Quem disse não fui eu, foi o homem que teve uma reunião pessoalmente com Deus, chamado apóstolo Paulo. A recompensa no Senhor, ela não é em vão. Essa é a sua batalha. Firmeza, ser inabalável e exceda no trabalho. Fica de pé no seu lugar. Que você possa sair desse lugar com essa percepção, com essa firmeza, sendo como um farol em meio à tempestade, que serve para guiar aqueles que estão perdidos, e que a tempestade bate e volta, mas você continua no mesmo lugar, imóvel. Vamos orar. Deus, nós louvamos ao teu nome, Jesus. Queremos agradecer ao Senhor por tua palavra, pelo teu amor e por tua graça. Que o Senhor possa nos fazer firmes, Jesus. Se há alguém aqui nessa noite que está fraco, debilitado, que não sabe mais o que fazer para resolver as situações da vida, Pai. Se há alguém aqui, Pai, que está fraco, que não consegue mais conduzir a vida conforme o Senhor quer que conduza, Pai, que não consegue mais arregaçar as mangas e trabalhar para o Senhor, porque as consequências da vida as destruíram. Meu Deus, que o Senhor possa trabalhar nesses corações essa noite, e que o Senhor possa, Pai, nos reerguer, que o Senhor possa nos fazer firmes, Pai, inabaláveis, para que nós possamos trabalhar para o Senhor. Que o Senhor possa nos fazer, Pai, homens e mulheres firmes e inabaláveis, que estão prontos para trabalhar para o Senhor, Pai. Meu Deus, que nós não possamos ouvir as vozes do mundo e nem as vozes do nosso coração que tendem a nos destruir, mas que nós possamos ouvir a voz do céu, Pai, e sairmos desse lugar com a consciência de que o Senhor tem trabalhado por nós e que o Senhor tem feito diferença em nossas vidas, porque nós queremos, Pai, exceder em todas as coisas conforme o Senhor nos pediu, Pai. Queremos ser mais firmes, mais inabaláveis e queremos trabalhar mais para o Senhor, em nome de Jesus. E se você crê nisso, aplauda ao Senhor Jesus no seu lugar.